Então, boa noite. Essa é a Masterclass Princípios do Qigong, o segredo da prática bem-sucedida. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha compreensão desse tema, né, desde um percurso já de mais de 20 anos, que eu comecei no final dos anos 90, com a tradição taoísta em particular, e com outras tradições em anos anteriores. E eu vou combinar na minha apresentação de uma forma mais livre, né, a minha compreensão desde o que eu recebi da tradição oral taoísta, dos meus estudos de medicina chinesa, e também da minha formação, né, de pesquisa como antropólogo nos estudos de corporeidade. Em primeiro lugar, então, eu queria me apresentar, né, quem sou eu com essa pretensão de falar desse tema. Eu tenho um doutorado em antropologia na área, eu estudei as técnicas corporais taoístas na minha tese de doutorado, eu tenho estudado essa tradição como objeto de interesse acadêmico, mas também como parte da minha prática desde 1998. Eu me tornei instrutor da linhagem taoísta Pai Lin, me formei em acupuntura, sou também professor de medicina chinesa e me tornei discípulo da linhagem taoísta Kunlun Shensun, de Taiwan. Aqui abaixo no slide vocês veem também os meus contatos, né? Vocês podem entrar em contato comigo nesses dois sites, saber mais sobre o meu trabalho. À esquerda vocês têm a minha página no Instagram, e esse também é o meu e-mail profissional, onde vocês podem me contactar, caso desejem. Bom, como essa história começa, né? Em 1998 eu estava fazendo meu trabalho de campo antropológico, né, em São Paulo e Brasília, principalmente, com a escola do famoso mestre Liu Pailin, né, um pioneiro do taoísmo no Brasil, do tai chi, da medicina, da meditação. E eu fiz uma opção metodológica na época por uma metodologia participativa, na qual o foco era em praticar e participar, não só em observar e entrevistar, né? Então, como eu era na época também já estudante de artes marciais e de outras práticas corporais, eu decidi aprender o Tai Chi Chuan, os exercícios de Qigong, de meditação, eu decidi ser paciente de massagem, como parte da minha pesquisa, né? Então, ter um contato direto, pessoal, corporal com o meu tema. E nesse processo, eu vim a conhecer o mestre Liu Pailin nos seus 2 últimos anos de vida, e esse contato foi muito impactante, né? Encontrar essa pessoa que era idosa na época, com mais de 90 anos, esse senhor chinês, mas que era tão jovial, né? Tão lúcido, tão flexível no corpo e na mente, tão vivaz na sua inteligência, né? Uma pessoa que não mostrava sinais de fadiga e decrepitude da velhice. Tinha uma presença muito viva, muito impressionante, que me foi relatada também pelos seus discípulos com quem eu conversei, mas que eu tive a oportunidade de conhecer. E esse encontro me marcou profundamente, de modo que não só foi parte dessa experiência de formação profissional, como cientista social, como antropólogo, mas foi também uma encruzilhada, uma mudança de direção de vida, né? Eu voltei do trabalho de campo, defendi minha tese, mas continuei a praticar aqueles métodos, aqueles exercícios que eu tinha aprendido fazendo a minha pesquisa. Continuei a praticar, me aprofundei, procurei mais professores da escola, mantive contato com os mestres, me tornei instrutor desses métodos, estudei medicina chinesa, me tornei acupunturista e hoje em dia eu me dedico 100% a ensinar os diversos conhecimentos tradicionais chineses que eu aprendi, dentre eles o Qigong, do qual nós estamos falando aqui hoje. Bom, para começar, né, para quem, talvez, eu não sei, a maioria do público talvez tenha alguma experiência já com o tema, mas para quem não sabe, nunca ouviu falar ou tem uma ideia vaga, eu gostaria de apresentar uma definição inicial do que eu estou chamando de Qigong, né? Qigong, na verdade, é um termo moderno para práticas antigas, né? É um termo que começou a ser mais utilizado no final do século XIX, se tornou mais generalizado no século XX, e ele é composto de 2 pictogramas. Eu coloquei aqui do lado esquerdo as 2 grafias do pictograma Qi, embaixo é o pictograma Gong. Em português a gente pode pronunciar assim mesmo, Qigong. E esse é um termo guarda-chuva, é um termo amplo como o termo yoga para as práticas indianas, né? No caso, Qigong significa qualquer prática chinesa que trabalha, treina ou cultiva o Qi. Qi normalmente é traduzido como energia, embora essa tradução seja um pouco problemática, mas ela é a tradução mais padrão. E o Qi é a nossa potência de vida e de movimento, né? Existem diversas escolas de Qigong, existem escolas de origem taoísta, de origem budista, de origem confucionista,
escolas que vêm diretamente da prática médica chinesa, escolas ligadas a estilos de artes marciais e por aí vai, né? Mas os exercícios mais antigos que a gente tem notícia, eles provêm da alquimia interna taoísta e da medicina tradicional. E eles são, de fato, exercícios milenares, não é força de expressão, eles eram praticados de antes da era cristã, e isso pode ser constatado, inclusive, por achados arqueológicos recentes, como a tumba de Maundu e de Bodian, que datam da dinastia Han e do período dos reinos combatentes. Então, tão antigo quanto por volta do ano 475 a.C., nós já temos evidências da existência e da prática desses métodos entre a população chinesa, da civilização Han. Nós encontramos também nos textos antigos clássicos chineses referência a essas práticas de forma mais ou menos indireta, antes mesmo da gente falar em manuais de Qigong, né, de manuais de exercícios. Por exemplo, no texto de Lao Tse, o clássico do Caminho da Virtude, e no principal e mais antigo livro conhecido de medicina chinesa, o Clássico Interno do Imperador Amarelo, nós também temos várias referências mais ou menos veladas que indicam como pano de fundo, né, um universo de práticas de saúde e longa vida que deveriam ser conhecidos pelos leitores desses textos na época. Bom, primeiro eu vou, então, cumprir a minha meta de apresentar para vocês alguns princípios da prática de Qigong. Então, essa não é uma palestra sobre um sistema em particular, eu estou falando desde a tradição taoísta e desde a linhagem que eu aprendi, que eu ensino, mas eu estou falando de princípios gerais que nos ajudam a praticar de uma forma mais efetiva. Então, segue a minha lista de conteúdos, né? Eu vou falar de como e de quem aprender, vou falar do tempo, né? Quando, o que e com que frequência praticar, eu vou falar do local, onde praticar, eu vou falar do corpo, né? De aspectos da postura, do alinhamento, do ritmo corporal e de outras questões. Eu vou falar da atitude mental também durante a prática, tudo isso considerando o melhor dos resultados, né? A prática correta, a prática que leva à saúde e à longa vida, a prática que beneficia, que não é uma perda de tempo. Bom, primeiro, como e de quem aprender, né? Então, eu começaria compartilhando com vocês um comentário da tradição oral taoísta, né? Eu ouvi isso dos meus mestres. A informação nunca está totalmente disponível apenas nos livros, né? Mesmo que você tenha um bonito manual, você não tem todos os detalhes da prática. Todos os detalhes são dados numa relação direta com uma pessoa mais experiente que se torna o seu professor ou professora. Então, quando a gente está numa relação de aprendizagem, nós vamos receber todos os detalhes. Isso quer dizer que, por mais que exista diversos materiais disponíveis hoje em dia, em livros, às vezes, né, disponíveis gratuitamente na internet, a gente precisa de uma orientação para compreender corretamente esses materiais. Quando nós já temos experiência e já praticamos, nós podemos aprender muita coisa simplesmente assistindo um vídeo de um novo método, porque a gente tem o repertório, né, o hipertexto, que nos permite compreender do que se trata, mas simplesmente olhando, sem nenhuma explicação, sem instruções, a prática fica incompleta e pode ser ineficaz ou até perigosa, né? Como a gente aprende, então, o Qigong? Imitando os exercícios, repetindo os exercícios e ouvindo as instruções de como praticar. É importante também que nesse processo de prática, repetição e obtenção de instruções, que a gente tire as nossas dúvidas sobre como praticar. Além do aspecto que é visível do treinamento, né, o fato de que a gente pode observar certos movimentos e posturas, existe todo um aspecto que eu vou chamar de intencional, que é o aspecto da circulação e da captação do Qi. Esse aspecto não é perceptível à primeira vista, nós não podemos ver o que está acontecendo. Então, nós precisamos da instrução oral que nos explica como fazer e quais são as experiências que vão surgir no percurso da nossa prática. A forma de executar corretamente o exercício vai fazer uma diferença, portanto, na eficácia. Normalmente, vendo simplesmente numa foto, sem nunca ter praticado como professor, nós não sabemos o que estamos praticando nem como praticar. Por isso, se recomenda o contato com um instrutor ou instrutora que nós consideremos uma fonte confiável dessas informações. Bom, o tempo, né? Quando devemos praticar, o que devemos praticar e com que frequência, né? Então, o que acontece?
O horário da prática vai depender do tipo de treinamento que nós vamos fazer, né? Ou as limitações sobre o horário da prática. Nem todo Qigong é um exercício respiratório, então é um equívoco considerar que Qigong é um sinônimo de respiração. No entanto, alguns métodos enfatizam a respiração. E, nesse caso, a recomendação da tradição taoísta é que nós só pratiquemos os métodos com ênfase na respiração nos horários que são considerados Yang, ou seja, né, os horários Yang, na verdade, começam às 23 horas e vão até às 11 da manhã. Então, é um momento em que o movimento da natureza é de crescimento da energia Yang. Quando nós praticamos respirações, o recomendável é que a gente praticasse na madrugada, próximo ao nascer do sol, no máximo até às 11 da manhã. Após as 11 da manhã, não se pratica Qigong respiratório. Também não se recomenda, principalmente para iniciantes, praticar exercício ao ar livre à noite, especialmente sob as árvores, porque nós estaremos no movimento Yin, do Qi da natureza, que está subindo da terra para o céu, em vez de captar a energia da natureza, nós podemos perder o nosso próprio Qi. Se evita também praticar durante períodos de tempestade, porque durante uma tempestade o Qi do ambiente natural está bastante turbulento, e isso pode também nos perturbar. Se nós temos um programa de exercícios, se a gente não vai praticar só uma sequência de Qigong, mas se a gente já tem um repertório de práticas, várias práticas para fazer, existe essa recomendação de duas maneiras de praticar em função do horário do dia. Se nós queremos começar o nosso dia praticando, nós partimos do Yin para o Yang, ou seja, nós meditamos, fazemos uma respiração de troca, de limpeza, para eliminar o Qi turvo e captar o Qi límpido da natureza. Podemos fazer um tempo de Qigong estático, né, uma postura, um exercício parado. Depois partimos para séries de Qigong de movimento e terminamos com uma sequência de arte marcial. Ao final do dia, se a gente vai praticar a mesma coisa, nós invertemos a sequência. Começamos pela arte marcial, depois passamos para o Qigong de movimento, depois para o Qigong estático, não fazemos a respiração, terminamos com a meditação, porque aí nós vamos do Yang, do movimento, para o Yin, para a quietude. Bom, se nós não temos essa disponibilidade de tempo, né, esse repertório de material para praticar, mas nós queremos praticar alguma coisa, a recomendação tradicional é que a gente faça pelo menos um exercício, um treinamento diariamente. E respeitando as contraindicações que possa haver na explicação recebida sobre esse treinamento específico, em função do horário, em função, né, de momentos do nosso ciclo de vida, por exemplo, alguns exercícios são contraindicados no período menstrual e na gestação, e dependendo da nossa condição de saúde, também tem exercícios que são mais adequados. De toda forma, os exercícios que realmente vão ter um resultado substancial e sistemático são aqueles que a gente pratica regularmente, e os que vão ter mais resultado são aqueles que a gente pratica diariamente. Então, a regra de ouro aqui, sobre o tempo, é que sem regularidade não existe progresso no nosso treinamento. Onde a gente pode praticar? Bem, se a gente olha para o taoísmo histórico, né, para o taoísmo dos antigos, as condições ideais para a prática são uma paisagem natural, com um Qi abundante e límpido, ar puro, água corrente, árvores, né, floresta, montanha. Se nós moramos numa cidade em que essas condições são difíceis de obter, então o mestre Liu Pailin, meu primeiro mestre taoísta, recomendava que periodicamente nós saíssemos da cidade para treinar em contato com a natureza. Os antigos taoístas, inclusive, viajavam longas distâncias a pé para chegar a locais isolados, distantes, com essas condições ideais para praticar. No caso, né, na nossa vida cotidiana, quando nós praticamos na cidade, se nós escolhemos praticar ao ar livre, é melhor praticar em parques e jardins, e não na beira de uma avenida cheia de poluição. Sempre ao abrigo do sol forte, do vento e da chuva. A gente não quer se expor aos elementos enquanto está praticando. A gente quer estar em contato com a natureza sem estar sendo, por exemplo, torrado pelo sol, molhado pela chuva ou recebendo vento diretamente sobre o nosso corpo. Quando nós vamos praticar em casa, a recomendação seria ter um espaço limpo, iluminado, arrumado, que tenha ventilação, mas sem que a gente esteja exposto diretamente a uma corrente de ar. Em qualquer desses ambientes, o que nós buscamos ao praticar é um suficiente conforto térmico, acústico e luminoso, ou seja, nós não estamos num ambiente que é perturbadoramente barulhento, nós não estamos num ambiente que é
quente ou frio demais, nós estamos num ambiente que tem iluminação suficiente, né? Se está de dia, que a gente pode ver o céu, o sol de preferência, e um ambiente que é seguro, que a gente não tem que se preocupar que alguma coisa perigosa pode acontecer conosco. De modo que a gente possa temporariamente estar relativamente livre de desconfortos, preocupações, de interrupções na nossa prática. Principalmente treinos mais interiorizados, mais meditativos, se a gente vai praticar em casa, seria recomendável solicitar aos nossos entes queridos, nossos parentes, nossos companheiros de casa, companheiras, que não nos perturbem durante a prática, sobretudo não façam isso de uma maneira abrupta, por exemplo, gritando ou sacudindo o nosso corpo enquanto a gente está praticando, porque isso pode causar mal-estar. Sobre o corpo, né? Então tem várias coisas a dizer sobre o corpo. Né? O Qigong é fundamentalmente uma técnica corporal, uma maneira de mover, de posicionar o nosso corpo, de sentir com o nosso corpo. Então, aqui nessa masterclass eu estou falando fundamentalmente do Qigong de longa vida, né? O Qigong para longevidade e para saúde, que visa promover a circulação do Qi correto, a eliminação do Qi patogênico e permitir a captação do Qi límpido da natureza. Tem então uma troca com a energia da natureza. Em primeiro lugar, então, para isso, nós mantemos o corpo alinhado e relaxado. O alinhamento vertical favorece a conexão com o Qi do céu e da terra, e o relaxamento favorece a livre circulação do Qi do sangue dentro do nosso corpo. Quando nós tensionamos o corpo, nós bloqueamos de alguma maneira essa circulação. Quando o nosso alinhamento está ruim, também a conexão com o Qi externo fica prejudicada. Precisamos lembrar algo sobre a definição de relaxamento, né? A expressão chinesa para relaxamento é algo como soltar para baixo. Não significa que ao relaxar a gente desaba, a gente perde nosso alinhamento postural, que a nossa coluna perde a capacidade de ficar ereta, que a gente desmonta, né? A nossa ideia cultural de relaxar tem muito a ver com descansar, deitar, mas a gente pode relaxar também de pé na posição sentada e em movimento, desde que a gente consiga manter o alinhamento no relaxamento. No Qigong de longevidade, um outro tema é que o tônus muscular ele provém da postura e dos movimentos, mas nós não contraímos os músculos com força deliberadamente, né, como nós faríamos malhando, fazendo uma ginástica convencional, ou até em certas artes marciais externas. Então existe esse dito, um dito da transmissão oral do Tai Chi Chuan, mas ele se aplica perfeitamente à prática do Qigong de longa vida. Use apenas a força necessária. O que é a força necessária? Nós vamos descobrir por pesquisa na nossa prática. Nós vamos sentindo onde existe tensão e contração desnecessária nos nossos movimentos, na nossa postura, e nós vamos descobrir que é muito mais agradável, confortável e econômico usar menos força quando a gente se movimenta, usar a nossa força de uma forma mais econômica e inteligente. Ao praticar, também nós trabalhamos com a consciência de onde está o nosso peso no corpo, a distribuição de peso no corpo. Nós estamos conscientes se o peso está uniformemente distribuído nos dois pés, se ele predomina sobre um dos pés, se ele está sobre um pé só, quando estamos de pé. Bom, quanto à respiração. Exceto em Qigong de natureza respiratória, que contém instruções específicas, por exemplo, instruções para expirar pela boca, ou para reter a respiração, são exercícios em particular. A respiração padrão no Qigong de longa vida é uma respiração natural. Nós inspiramos e expiramos pelo nariz, e quando nós respiramos, existe um movimento do nosso abdômen, como a barriga de um bebê. Quando nós falamos do ritmo dos movimentos, então o Qigong de longevidade se pratica em ritmo lento, contínuo e fluido, como um rio correndo. Esse movimento lento, contínuo, fluido, arredondado, circular, ele favorece a circulação equilibrada do Qi e do sangue, ele remove bloqueios nos meridianos, no nosso corpo, ele previne também lesões que nós frequentemente sofremos ao fazer exercício, quando nós combinamos movimentos bruscos a uma má postura. Esse ritmo dos movimentos também acalma a mente e desenvolve a nossa consciência corporal.
Ao nos movimentar em câmera lenta, nós temos tempo de perceber como o nosso corpo está posicionado, como ele está se movendo e qual é a sensação de se mover. Quando praticamos alongamentos no contexto do Qigong, de longa vida, nós praticamos esse alongamento de maneira suave, sempre respeitando os limites do nosso corpo. Nós não estamos tentando forçar de maneira abrupta uma flexibilidade extraordinária. Repetindo suave e conscientemente os movimentos de alongamento, nós vamos desenvolver e manter a nossa flexibilidade por toda a vida. Quando nós movimentamos o nosso corpo, existe uma pulsação coordenada das mãos, dos pés e da barriga. Quando nós praticamos Qigong por tempo suficiente, existe a sensação que, na tradição em chinês, se diz como ter Qi, né? Obviamente, todo organismo vivo tem Qi, senão ele estaria morto. No entanto, essa ideia de ter Qi é que nós somos capazes de sentir a circulação, a presença do nosso Qi. Então, o Qi é uma sensação corporal também, ele não é simplesmente um conceito filosófico, uma crença. Não é uma energia misteriosa que está em algum lugar que a gente não sabe onde está. Quando a gente pratica, a gente começa a sentir. A gente começa a sentir uma circulação de natureza eletromagnética no corpo, a gente pode sentir partes do corpo que eram frias se aquecerem, a gente pode sentir sensação de formigamento, de peso, de frio. Tem diferentes sensações descritas na literatura sobre o Qigong, na transmissão oral, que indicam que o nosso exercício está gerando um movimento no nosso sistema, no nosso corpo. Um outro princípio de movimento para o Qigong também é o que se chama 6 harmonias. Existe uma correspondência entre o que fazemos nos ombros e nos quadris, nos cotovelos e nos joelhos, nos pulsos e nos tornozelos. Isso dá um senso de alinhamento e harmonia da nossa postura corporal. Por fim, é importante nós lembrarmos que o Qigong é um exercício que se faz com atenção. Então, existem várias recomendações, reflexões sobre o que eu estou chamando aqui de atitude mental durante a prática. Nós praticamos com atenção e não de forma meramente mecânica. Então, idealmente, nós não praticamos Qigong como se pratica ginástica numa academia, por exemplo, vendo televisão ao mesmo tempo que se pedala ou corre numa esteira. É preciso que a gente esteja plenamente consciente e presente no nosso corpo para que o seu resultado, o resultado do exercício, seja o mais eficiente. Então, o Qigong é uma prática, além de uma prática para a saúde, é também uma prática de presença, de meditação e movimento. No caso da tradição taoísta, que eu aprendi, antes de praticar, nós fazemos uma preparação interior. Nós tomamos consciência do nosso eixo vertical, da relação céu e terra, ser humano, e tomamos consciência do centro do nosso corpo, a região atrás, em volta do umbigo, que na tradição taoísta se chama de origem fetal. Após concluirmos uma série de exercícios, como depois de termos terminado uma sequência, nós fazemos uma pausa, levando novamente a atenção para o centro do nosso corpo, antes de encerrar a prática. Na nossa tradição, nós fazemos isso com o que se chama abraço do Tai Chi, e se nós tivermos tempo nessa apresentação, ao final, eu talvez vou demonstrar algum exercício simples para a gente fazer juntos. O dito clássico da medicina chinesa afirma que a intenção, o pensamento, Yi, guia o Qi, e o Qi guia o nosso sangue. Portanto, o Qigong não é apenas uma ginástica convencional. O seu efeito depende que a nossa consciência esteja presente ao fazer os exercícios. Os movimentos são acompanhados por um direcionamento da consciência. Quando nós praticamos a sequência de Qigong de modo tradicional, de certa maneira, a execução da sequência reproduz a antiga cosmologia chinesa. Nós partimos do Wu Ji, do vazio primordial, nós criamos o Tai Chi, as polaridades e movimentos, Yin e Yang. Essas polaridades se manifestam de mil maneiras, as 10.000 coisas. Ao final da prática, nós retornamos ao Tai Chi, ao nosso centro, e depois nós retornamos ao vazio, ao Wu Ji. Ainda falando sobre a atitude mental, é importante lembrar, como eu já estou indicando nos slides anteriores, que o Qigong de longa vida tem uma outra filosofia do exercício diferente da calistenia, da ginástica, da malhação convencional nas sociedades ocidentais. A prática correta é relaxante e é revigorante. Ela gera calma e gera bem-estar. Nós podemos suar levemente, o coração pode bater um pouco mais forte, mas nós não precisamos nem sentir dor, nem exaustão,
e nem ficar ofegantes após os exercícios. Na verdade, com esse tipo de exercício suave, essas experiências comuns ao malhar são interpretadas como um indicador que nós estamos forçando e fazendo o exercício num ritmo mais acelerado do que deveríamos. Portanto, a instrução-chave aqui é fazer o exercício sem forçar. Nós respeitamos os nossos limites corporais, respeitamos os nossos limites psicológicos. À medida que praticamos com paciência, nós vamos nos familiarizar com os exercícios e, gradualmente, por meio de um exercício de baixo impacto, o corpo fica mais forte, fica mais vigoroso, vital, fica mais flexível e a nossa mente fica mais calma e mais estável. Com o tempo, nós vamos aprender a diminuir a tensão física e mental habitual, justamente de maneira simples, apenas relaxando o esforço desnecessário. Praticando regularmente, também nós podemos vivenciar experiências de fluxo, essa sensação de que existe uma unidade entre o nosso corpo, a nossa consciência e a nossa ação, e que a atividade que estamos praticando acontece totalmente sem esforço. Eu gostaria agora de falar também um pouco dos benefícios da prática do Qigong. Ao entrevistar dezenas de praticantes no meu trabalho de campo, foram frequentes relatos de melhoras nas condições de saúde, inclusive em doenças crônicas graves. Eu tive a oportunidade de entrevistar, por exemplo, pessoas que se curaram de endometriose, que lidaram com condições ortopédicas graves, como espondilose, pessoas que tinham artrose, que tinham problemas renais, que tinham asma, que tinham hipertensão, e tiveram grandes benefícios ao praticar regularmente no manejo dessas condições crônicas. Isso só para dar um exemplo para vocês. Quando nós praticamos regularmente, nós vamos perceber como benefício um aumento geral da nossa vitalidade, uma melhora na nossa respiração, na nossa digestão, na nossa circulação, uma regulação do ciclo menstrual das mulheres, uma melhora na nossa capacidade de equilíbrio, da nossa flexibilidade, dos tendões e da nossa coordenação motora. Um efeito mais sutil da prática regular do Qigong é que os nossos estados de humor, a nossa paisagem mental, vai ser também modificada. Nós vamos nos sentir mais calmos, nossas emoções vão ficar mais estáveis, mais equilibradas, menos inclinadas a explosões e a altos e baixos muito violentos, e as dificuldades e problemas da vida vão nos abalar menos, justamente por causa dessa serenidade que é uma consequência do exercício. Com o nosso coração mais sereno, nosso corpo mais relaxado, nós podemos também aprender a reagir de forma mais adequada e proporcional a situações desafiadoras, usando nas relações com os outros apenas a força necessária, com mais sensibilidade ao contexto e ao que precisa ser feito naquela situação. Isso vai diminuir também a frequência com que temos conflitos que teriam sido dispensáveis se a gente tivesse um pouquinho mais de tranquilidade e sabedoria. Por fim, ao praticar Qigong, temos também uma implicação filosófica. A maioria desses conceitos difíceis da filosofia taoísta pode ser compreendida por meio da experiência prática. De um lado, nós temos consequências existenciais, né? Quando estudamos textos filosóficos, por exemplo, como o texto de Lao Tse, o clássico do Caminho da Virtude, existe toda uma percepção da arte de viver. E uma percepção semelhante, que acaba transformando o nosso estilo e ritmo de vida, começa a acontecer quando nós praticamos de forma consistente e profunda essas práticas corporais. Nós começamos a sentir que a pressa, a agitação e o estresse, que são habituais, são normais na vida moderna, eles não são nem benéficos e nem são necessários. É possível viver a vida de outra maneira, com um pouco mais de serenidade, um pouco mais de cuidado no manejo também da nossa vitalidade, evitando desgastes que são desnecessários. Por outro lado, também, esses conceitos complexos, né, como de caminho natural, de Tao, de Tai Chi, de não ação, de vazio ou vacuidade, o próprio Qi, vão se tornando mais compreensíveis por meio de vivências que acontecem no nosso corpo enquanto praticamos. E isso acontece por meio de um processo que na antropologia da corporeidade nós chamamos de corporificação ou embodiment.
Conceitos, por exemplo, como não ação, ficam evidentes para um praticante experiente de Tai Chi, praticando o aspecto marcial por meio de uma prática como o Tuisou, por exemplo, o empurrar das mãos, quando nós nos damos conta que para ter uma arte marcial eficaz não é necessário usar força contra força. E quanto mais relaxados e presentes, mais fluido e eficaz é o nosso movimento. Só para dar um exemplo. Nós aprendemos também essa unificação e fluxo constante dos opostos, que é o próprio processo da natureza. Quando nós praticamos esses exercícios, nós passamos a sentir esse fluxo também no nosso próprio corpo. Na verdade, nós temos um Tai Chi funcionando 24 horas por dia na nossa própria vida, a cada ciclo respiratório, a cada batimento cardíaco, a cada movimento de expansão e contração do nosso corpo, na alternância entre os momentos de vigília e atividade, os momentos de sono, de repouso. Então, todos esses conceitos são uma forma sintética de descrever vários aspectos da vida, e tudo isso se torna mais claro também por meio da nossa experiência corporal. Na verdade, esses conceitos filosóficos são indicadores de experiências. Tudo isso, então, pode ser vivenciado por meio de uma prática corporal regular e bem orientada. Bom, ao final aqui eu tenho algumas sugestões de bibliografia, e eu aproveito para dizer que os meus textos acadêmicos, eu tenho um certo número de publicações sobre a tradição taoísta, particularmente a escola do mestre Liu Pailin. Eles estão disponíveis, os links, no meu site, que eu mostrei no primeiro slide, ticontaoista.com.br. Você pode encontrar o link para a editora, o meu livro da tese, mas os outros links são links para artigos em revistas científicas e capítulos de livro, que podem ser baixados gratuitamente, caso vocês se interessem por ler. Eu recomendo também que vocês leiam as publicações da nossa escola, né? Por exemplo, a publicação da mestra Jerusa Chang, o Caderno de Saúde e Longevidade, disponível na sua escola, o Espaço Luz. Recomendo também as publicações do mestre Liu Pailin, Liu Timin. As do mestre Liu Timin são mais acessíveis atualmente, porque elas foram impressas, né, numa forma mais pública e podem ser adquiridas no Cinetrac. E eu coloquei aqui também alguns textos de especialistas em pensamento chinês, traduções do Tao Te Ching, né, estudos sobre o clássico do Imperador Amarelo, estudos sobre as práticas de saúde e longevidade taoístas, antologias de textos clássicos e também alguns conceitos-chave da medicina chinesa.